Quantos pães tendes vós? Responderam a Jesus: 5 pães e 2 peixes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. O evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 6, do 34 ao 44. É um evangelho conhecido, onde uma grande multidão que seguia Jesus vai chegando o entardecer e os discípulos dizem: Senhor, já é tarde, despede a multidão para que possa comprar comida nos povoados e cidades vizinhas para comerem. E Jesus diz: quantos pães tendes vós? Eles respondem: 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: dai vós mesmo de comer a eles. Meus amados irmãos, esses 5 pães e esses 2 peixes representam aqui os 7 sacramentos da igreja. Veja que os discípulos involuntariamente dizem: manda, despede a multidão para que vá comprar alimento. Ou seja, involuntariamente, hoje, o mundo pensa que pode se alimentar da salvação em qualquer lugar, no mundo, nos povoados, nas cidades vizinhas, ou seja, em qualquer igreja, em qualquer lugar. Só que Jesus deixa muito claro: é vós mesmo, dai de comer à multidão. E é somente na igreja dos apóstolos, na igreja da sucessão apostólica, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja fundada por Cristo, e é somente nela, e unicamente nela, que tem o suficiente, os 7 sacramentos, os 5 pães e os 2 peixes, aqui no evangelho de hoje, representa os 7 sacramentos da igreja, ou seja, a plenitude da economia sacramental, da economia da salvação, os sacramentos que são suficientes para o reino, para entrar no reino dos céus. E somente na Igreja Católica existe plenamente, completamente os 7 sacramentos, porque todas as outras igrejas rejeitaram os sacramentos. A igreja luterana, a igreja calvinista, as igrejas atuais, quando eu estou falando de igreja, para a gente poder entender, todas elas rejeitaram os sacramentos. Rejeitaram. Não aceitam a Eucaristia, não aceitam a confissão, não aceitam o batismo, ou seja, são os meios de alimento espiritual que gera a vida eterna e que foram rejeitados. E somente a Igreja Católica os mantém. Portanto, o Evangelho de hoje vem nos ensinar 2 coisas importantes. A primeira: não se pode se alimentar por aí, como os apóstolos disseram. Mande que vá comprar alimento nos povoados. Não se pode se alimentar por aí. Segundo, o alimento está na igreja. E Jesus disse: mande que se sente aí na grama, em grupos de 50, e vós mesmo deem de comer à multidão. Com o quê? Com os 7 sacramentos, com os 5 pães e os 2 peixes, que representam a plenitude do alimento espiritual que é dado pela igreja, pela mãe igreja. Então que nós possamos ter isso muito claro na nossa vida. E também nós, católicos, devemos experimentar, e não somente experimentar, mas desfrutar do alimento espiritual que a igreja nos concede e a igreja possui. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. E não esqueçamos que nós possamos viver os sacramentos. Os sacramentos são fonte de alimento espiritual que gera em nós a vida eterna. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.